Dia, meus amores, chegamos na nossa quarta-feira, dia 1º de julho. Vamos lá trabalhar geografia agora. Abra um livro na página 79. Vamos trabalhar extrativismo. Vamos aprender o que é extrativismo. Extrativismo é a atividade econômica que compreende o conjunto de técnicas empregadas na coleta de produtos naturais. Então, extrativismo, extrair. Extrativismo vem da palavra, é uma palavra derivada de extrair, quer dizer tirar, não é? Os produtos naturais. Então, eles aqui é uma atividade econômica que compreende um conjunto de técnicas empregadas na coleta de produtos. Então, eles vão extrair esses produtos naturalmente. Tudo que é extraído da natureza pode ser caracterizado como recurso natural. Quando eu disse extrair, é retirar, extrair da natureza. Então, é tudo natural. Os recursos naturais são elementos da natureza. Então, eu vou tirar da própria terra, do próprio meio ambiente. De que forma direta ou indireta são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício. Então, eu extraio do solo, eu extraio do meio ambiente, da natureza, para benefício próprio, né? Que eu preciso dele para também sobreviver, para os recursos naturais. Então, ele busca assim, ele pode ser, esses recursos, eles podem ser renováveis, que eles se renovam, limitados, que eu só tenho aquele limitado, ele não tem um limite, ele tem como começar e como acabar, e não renováveis. Então, esse extrativismo ele tem 3 formas. Renováveis, que eles se renovam, eles nascem de novo. Limitado, que eu limito, eu não posso usar muito, porque senão vai acabar. Ou não renováveis, eles não se renovam. Recursos naturais renováveis são aqueles que conseguem se renovar naturalmente, já está dizendo, renováveis, se renovar naturalmente, ou seja, as condições necessárias à natureza produzi-lo. Então, a própria natureza produz ele novamente, esses recursos naturais, o que eu tiro da terra, o que eu tiro da natureza, a natureza ele se encarrega de produzir novamente. Os não renováveis, aquele que eu vou tirar, mas ele não vai vir mais, tá certo? São aqueles que não conseguem se renovar, ou seja, a natureza não possui condições necessárias para produzi-lo novamente em um tempo rápido, ou seja, demora milhões de anos. Então, quando ele diz lá renováveis, o ar é renovável, eles têm os moinhos de vento, né, que eles vão renovando, então é uma coisa renovável, é natural, eu extraio da natureza, então o ar ele não vai, ele está sempre sendo renovado. O petróleo, para ter eles acharem coisa de petróleo, o petróleo se forma, ele dura, para fazer petróleo, ele dura milhões e milhões de tempo, demora bastante, porque o petróleo ele é feito de resto de animais, de folha, que vai se concentrando embaixo da terra, né? no solo, no subsolo. Então, é uma coisa que, para ter de novo, eu vou retirar, né? Posso dizer, uma extração de petróleo. Eu vou retirando, mas daqui a pouco aquilo vai acabar e naquele local não vai ter mais, porque ele é não renovável, porque para ter petróleo naquele mesmo lugar vai levar milhões de anos. Então, o renovável é uma coisa rápida de se obter. O não renovável, eu posso nem obter mais. Eu posso ter mais, muito mais para frente, porque para existir o petróleo, milhões de anos se passaram para chegar até hoje. Recursos naturais limitados são aqueles que podem se esgotar se forem explorados ou consumidos de maneira demasiada, como a água, o solo e a vegetação. Então, eu já expliquei aqui, se eu não tiver o cuidado com a água se acaba, porque vai chegar uma época que a água vai valer peso de ouro, porque a gente está com escassez, a gente está com uma falta de água tão grande, não é? A água poluída, porque de 100%, 97% é de água salgada, a gente vai beber água salgada. 3% é de água doce.
mas desses 3%, só 1 é para consumo humano. Então ele é um consumo natural limitado, porque se eu não cuidar, ele acaba. Ou o solo, eu planto. Aí se eu não adubar novamente, aí eu colho. Se eu não adubar novamente, fazer a terra se fortificar, adubar novamente, a terra ela vai perdendo os seus nutrientes naturais e vai ficar imprópria para o plantio. Tá? O extrativismo dos recursos naturais limitados ou não renováveis deve ser realizado de forma consciente, conscientização humana, que falta muito. As pessoas usam e sem se preocupar com o meio ambiente. Pois uma vez que esses recursos estiverem esgotados, não poderão ser mais produzidos. Não tem outro como se produzir. Tipos de extrativismo. Ele tem um extrativismo animal, vegetal e mineral. O animal são peles e carne, né? Que já vem de origem animal, que eu tiro, eu posso utilizar peles e a carne e outras coisas dos animais. Vegetal são as folhas, os frutos, a madeira das árvores. E o mineral é a água, é o petróleo, é o carvão, ferro, sal, ouro, prata, tudo que vem da natureza, é feito pela natureza. Toda atividade de caça e pesca de animais que não são criados, é considerado extrativismo animal. Então, que não são criados. Eu não crio, eu não tenho uma fazenda para a criação de peixes. Então, e o que ele não tem, eles são do mar, dos rios, ele é uma criação extrativismo animal. Né? Eles não são criados, é considerado criação extrativismo animal. Eu não crio, ele está na própria natureza. E é diferenciado daquele que eu crio. Então, envolve a criação de animais. A pesca pode ser praticada a fim de subsistência. Eu posso pescar para me alimentar. Eu posso, para fins comerciais, eu posso pescar para vender. E eu tenho aqueles lugares que quero pesca e pague, né? Que você vai lá, se diverte, pesca, paga e come, né, o animal, o peixe. A caça é uma atividade que deve ser controlada, porque se eu caçar, os animais vão entrar em extinção, né? E aqui no Brasil tem países que ele tem o dia da caça, né? Vão caçar as gazelas, vão caçar os animais. Graças a Deus, aqui no Brasil existe uma lei que proíbe a caça, mas o ser humano que não pensa em nada disso, não pensa no seu futuro, caçam esses animais de forma irregular contra a lei. O extrativismo vegetal consiste na coleta ou retirada de recursos de origem vegetal da natureza, que são as plantas, as folhas. Essa prática fornece matéria-prima para várias outras. Então, eu extraio da terra para transformar o algodão, e muitas desses são utilizados nos cosméticos, para fazer perfume, shampoo, certo? O extrativismo vegetal diferencia-se da agricultura por ser uma atividade de coleta e não de cultivo. Então, ela é diferenciada porque é de coleta, está lá na natureza, a natureza produz. Eu não tenho, mas tem gente que tem as plantações lá para fazer isso, certo? O extrativismo mineral tem por característica a alteração rigorosa do ambiente onde é promovido, pois, em geral, os minerais são encontrados no subsolo. É comumente conhecido como mineração. Vou fazer a mineração, vou pegar as pedras preciosas. Mas também esse tipo de extrativismo, ele acaba com o meio ambiente, porque as pessoas saem cavando, e quando eles não têm mais, fica aqueles desertos, como se vocês pesquisarem a Serra Pelada. Era um lugar que se encontrava muito ouro, mas eles procuraram tanto, eles cavaram tanto, que hoje é uma terra que não produz nada. Existem dois tipos de extrativismo mineral. Que é aquele que emprega tecnologia reduzida, como o garimpo de ouro em rio, e utiliza equipamentos sofisticados e técnicas avançadas. Então, tem aquele que eu faço sem técnicas, e tem aqueles que escavam mesmo, que vão a fundo, que é para tirar os minérios.
E tem aqui o extrativismo sustentável, já está dizendo de sustentabilidade. Todos os tipos de extração, mineral, vegetal e animal, devem ser monitorados para que não ocorra excesso na retirada de recursos ou elementos naturais, pois a prática desordenada pode causar escassez do que se extrai. Então, sustentabilidade é um extrativismo consciente. Eu tiro, mas eu tenho consciência, se eu não tiver cuidado com aquele lugar, ele vai se acabar e não vai existir mais nada. Tá? Na tarefa, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar no caça-palavra 9 produtos relacionados ao extrativismo, como água, látex, que é tirada da seringueira que a gente faz a borracha, é o peixe, petróleo, frutas, ervas, carnes e ovos. No segundo quesito, você vai escrever na coluna quais desses produtos são de animais, de origem mineral e de origem vegetal. Animal já está dizendo, né? Vem de animais. Mineral da terra e vegetal das plantas. Explique o que é o extrativismo animal, explique o que é pecuária. Tudo isso vocês vão ter que ler o texto novamente, porque a tia só fez um resumo, mas para responder essas questões vocês precisam ler todo o assunto, tá bom? Complete as frases e preencha a cruzadinha com a resposta. É atividade econômica cujos recursos são extraídos diretamente da natureza. Então, para saber isso, gente, preciso ler o livro, preciso ler o assunto. Se eu não ler o assunto, eu não vou conseguir entender. Então, antes de vocês responderem, antes de vir para o exercício, leiam novamente todo o assunto. Marque o que é mais importante. Ou, lê e procura, tá certo? Então, a resposta vai estar no livro. E no quinto, coloque V para verdadeiras e F para as falsas. Pinte de vermelho os nomes de diferentes recursos naturais, renováveis, aqueles que se renovam. Escreva abaixo 3 exemplos de recursos naturais, coisas que eu tiro da natureza. Leia e pinte os retângulos em que encontram as respostas corretas. Pesquise e escreva 2 problemas que o extrativismo mineral provoca no meio ambiente e, de acordo com o que foi estudado, responda: por que o extrativismo deve ser praticado de forma sustentável? Então, para achar essas respostas, vocês precisam ler o livro, tá bom? Beijos e até amanhã.